Olá, gente, tudo bem com vocês? Grande abraço a todos, esperando que vocês estejam muito bem, com saúde, com paz, com muito amor no coração. Nesse mês de aniversário do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, nos seus 53 anos, nessa celebração, hoje vamos apresentar o tema A Redenção da Culpa. É um tema muito importante porque é uma parte da psique que, de certa forma, pode tanto nos impulsionar à transformação quanto nos paralisar. E quando nós falamos em culpa, qual é a definição que você tem de culpa? Que tipo de sensação que você tem? E é importante, às vezes, pararmos para refletir não somente nos conceitos, mas na forma que a gente vivencia tudo isso que se apresenta em nosso psiquismo. Por isso mesmo, quando falamos na questão da própria culpa, a redenção da culpa, é preciso entrar em contato com essa parte nossa da psique, que na verdade é parte de todas as pessoas, porque a culpa é um processo arquetípico. Agora, claro, cada pessoa irá sentir a sua maneira, da sua forma, do seu jeito. Cada um terá determinadas vivências e aspectos específicos dessa culpa, e por isso mesmo é sempre importante verificar de que forma ela ficou arquivada em nosso psiquismo e para qual paisagem essa culpa nos leva. Porque às vezes a própria culpa, e nós iremos passear aqui pela sua definição e pelas instâncias que a culpa pode ocupar no psiquismo, muitas vezes ela pode nos aprisionar. E esse é o problema da culpa, aquela instância que poderia e deveria funcionar como parte e um processo saudável da psique, vai se transformando muitas vezes num tormento. E por isso, nós iniciamos com um questionamento. O que a culpa provoca em você? Qual a reflexão que a culpa te leva? Que emoção que ela traz? Tente perceber essa emoção. Tente verificar em que ponto da história você pode ter vivenciado essa mesma emoção, porque todo trabalho terapêutico ele é feito dessa forma. Quando nós identificamos uma emoção e percebemos a sua atuação no nosso psiquismo, libertar-se dela requer posicionar essa emoção na nossa história e ao mesmo tempo começar a elaborar quais foram as circunstâncias que eu senti culpa. Quais foram os momentos da minha história que eu posso ter sentido essa emoção e ter ficado prisioneiro desse processo. E Joana de Ângeles, na obra que escrevemos em conjunto, Em Busca da Iluminação Interior, ela começa falando, e o título que ela sugere para o capítulo é bem interessante. Ela chama de O Espículo da Culpa. O espículo, um espinho. Agora, um espinho ele pode ter variadas dimensões. E dependendo de onde esse espinho alcance, ele pode nos levar a dores muito profundas. E em que parte do seu ser esse espinho pode ter ficado enraizado? Porque, conforme nos ensina Joana, a culpa é um espículo vigoroso nas carnes da alma. Todos os indivíduos sentem-na, em razão do impositivo natural da evolução que propõe existência correta. Qualquer deslize, passado tempo próprio, retorna e exige retificação, pelo impositivo do progresso moral e emocional que se adquire. Então, no primeiro momento, nós temos que a culpa é esse espinho, esse espículo vigoroso, ou seja, as carnes da alma, no nosso psiquismo, em um ou em outro momento, esse espinho vai se fazer presente. Em que parte da sua história ele se conecta? Para que ponto do seu processo emocional essa culpa vai apontar? Porque muitas vezes a culpa ela vai ser impulsionada para que nós nos libertemos de determinadas questões. E como a própria benfeitora espiritual chama a atenção, todos os indivíduos sentem-na. Por que sentimos?
porque nos equivocamos, porque agimos de forma errada, porque erramos a nossa rota, erramos o nosso caminho. E esses erros, eles são, de alguma forma, acionados pelo próprio psiquismo. Temos uma instância que traz para nós todo o processo de lidar com os nossos próprios erros. E nisso mostra uma parte extremamente importante do nosso ser. Porque nós temos culpa, porque temos consciência. E como o nosso propósito é a iluminação, como o nosso propósito é a plenitude, como o nosso propósito é o caminho da individuação, é necessário lidar com esse espinho da culpa. É necessário termos maturidade suficiente para fazer uma análise dos próprios erros e caminhar, porque, como Joana de Ângeles chama a atenção, isso é um impositivo do progresso moral e emocional que se adquire. Por que progresso moral? Porque somente quando desenvolvemos a nossa instância ética, a capacidade de discernir o bem e o mal, a capacidade de fazer escolhas, é que vamos nos tornando maduros para escolher um caminho que esteja em sintonia com a nossa consciência. Ao tempo em que vamos aprofundando esse olhar sobre a consciência, ao tempo em que vamos nos conhecendo mais, e esse autoconhecimento, ele faz lidar com a culpa de uma melhor maneira. Não é que não vamos mais sentir culpa, sentiremos, porque ela é um efeito da consciência e traz um ponto importante. Todas as vezes que erramos, acende essa instância da culpa, liga esse alerta, porque a culpa funciona também como esse sinal do próprio psiquismo, como estabelecemos também na obra Em Busca da Iluminação Interior, no capítulo 3. Psicologicamente, a culpa pode ser vista como um sistema de alerta do indivíduo, acionado sempre que algum código de crenças e valores é contrariado. Desde os convencionais, que vamos aprendendo no processo educacional, nas culturas e religiões, assim como os valores mais profundos, porquanto o Self se apresenta como esse representante divino em nossa psique e se manifesta sempre que esses valores são negligenciados. Por isso, é importante perceber quando esse sistema de alerta é acionado. E se ele é um alerta, ele serve para o nosso despertar. Mas acontece algo que devemos estar atentos em relação à culpa. A culpa, ela pode ser sentida tanto nos níveis superficiais do ego, como nos níveis mais profundos da alma, esclarecendo. Somos educados de determinada maneira, a partir de determinados valores que a nossa família traz como valores que devem ser cultivados, cultuados dentro daquele ambiente. Então a criança é punida, mais ou menos severamente, quando ela contraria aqueles códigos familiares. Pode ser algo, por exemplo, como, olha, em casa tem que chegar até 10 horas da noite. Se chegar depois disso, vai ter uma punição. E esse é um código estabelecido no programa da família, dentro do contexto familiar. Agora, isso pode se tornar em algo tão rígido que quando se contraria essas normas, quando se contrariam essas normas menores da família, o psiquismo alerta como sinal de culpa. Essa é a culpa que está no ego, na base do ego. Agora podemos ter uma culpa existencial. Todos nascemos para cumprir o processo de individuação. E quando fugimos da dinâmica de individuação, não é a nossa família, não são os outros que alertam sobre os nossos erros. É a nossa própria alma. Por isso que a culpa passa tanto da base familiar, do processo educacional, mas também nas culturas e nas religiões, assim como dos valores mais profundos. E esse é o ponto. Qual é a culpa que me fere mais? Qual é o espinho na alma que fica ali o tempo todo me alertando que eu estou, de alguma forma, fugindo da trilha,
E percebam, às vezes a culpa pode atuar em várias instâncias. Podemos nos sentir culpados porque contrariamos regras familiares, regras culturais, regras religiosas, e ao mesmo tempo podemos sentir uma culpa interna porque estamos contrariando os próprios códigos da alma. E em última instância, devemos mais estar ocupados em lidar com essa última, porque é preciso às vezes transpor esses níveis iniciais, o contrariar pai e mãe, entre aspas, o caminhar com as próprias pernas, e isso pode trazer culpa, mas estaremos pelo menos lidando com aquele processo mais profundo da consciência. Em conflitos existenciais, Joana de Ângeles começa a apresentar como é que vai se dando a formação desse processo de culpa. E ela nos diz o seguinte: a má formação educacional, especialmente quando impede a criança de desenvolver a identidade, conspira para a instalação da culpa. E esse é o ponto. Muitas vezes a criança pode ter uma atitude muito espontânea em determinadas características e aquilo ser tolhido dentro do lar. E todas as vezes que ela sente o impulso em caminhar no sentido contrário da família, mas ao mesmo tempo em sintonia com a própria alma, a culpa alerta, a culpa aciona. Por exemplo, uma criança com uma sensibilidade musical e que essa sensibilidade não tenha sido acolhida dentro do ambiente familiar, pode sentir muita culpa, primeiro, se ela se direciona para uma profissão distante daquele anseio da alma, fica guardada aquela culpa existencial, que pode até ser camuflada durante algum tempo. Ela pode se formar, se graduar, pode conseguir um emprego e ok, a vida pode parecer estar funcionando muito bem. Mas chega a determinado tempo da existência em que a alma pede, como se nos cobrasse aqueles talentos que nós possuímos, mas não desenvolvemos. Temos em nós, mas não aprimoramos. E esse é o ponto, porque quando surge como um conflito. Primeiro, de uma voz interna que quer me impulsionar para o desenvolvimento de determinadas características. E se o desenvolvimento dessas características é contrário ou entra em choque com aqueles valores da família, da sociedade, da religião, esse conflito traz também um alerta da culpa. E nesse ponto nós temos que nos perguntar: qual é a culpa maior que eu tenho que enfrentar? Qual é o processo que eu tenho que lidar mais profundo? Porque, lembremos, nós não podemos fugir impunemente do processo de individuação. E fora essa culpa do processo familiar, do processo educacional, temos também uma culpa guardada que Joana vai chamar de uma culpa ancestral, também na obra Conflitos Existenciais, na qual ela nos ensina. A culpa ancestral, fixada no inconsciente do indivíduo, exerce uma grande impressão sobre a conduta atual, estimulando as evasões da realidade ao esquivar-se dos compromissos vigorosos, mantendo atormentada a sua vítima, sempre à espera de algo perturbador. É como se ficasse guardada em nós aquela imagem do erro do passado. E aí nós vemos como o véu do esquecimento que se faz presente, muitas vezes ele é uma bênção no sentido de proporcionar que lidemos melhor com certas situações da vida, com certos encontros, com certas dificuldades, porque seria muito difícil para o ego se esquivar, lidar de forma direta com esses compromissos vigorosos, como Joana de Ângeles nos chama. Por isso, temos dentro de nós também essa instância, esse alerta, porque lembremos, as ocorrências vivenciadas em existências passadas, elas não ficam perdidas. Elas permanecem arquivadas no nosso inconsciente coletivo, aguardando o momento oportuno, aguardando o tempo certo para lidarmos com ela, e por isso mesmo
É sempre importante que o ego tenha predisposição, que a estruturação da personalidade crie essa predisposição de lidarmos de maneira equilibrada e harmônica com os nossos próprios conflitos existenciais, porque guardamos essas memórias do passado. E por isso, tantas vezes, determinados encontros, determinadas vivências causam um desconforto muito grande, a gente não sabe de onde vem. E às vezes remete a essa culpa ancestral, esse processo interno dos nossos erros, porque todos possuímos na nossa longa fieira existencial, estradas trilhadas com inconsequência, passos que demos e que não estávamos muito atentos na hora de lidar com esse contexto. E esse é o ponto. Como estamos lidando com essa culpa ancestral e com a culpa atual? Já não bastasse a culpa atual, somada à ancestral, vai formando esse grande continente dentro de nós, que muitas vezes gera o conflito, que foi o tema da nossa última palestra, e que nos chama a lidar de forma equilibrada e madura com todos esses conteúdos que fazem parte do nosso psiquismo. Mas a culpa também tem uma outra vertente. A culpa, ao trazer o desconforto, ela pode ser vivida também como uma raiva interna. E é isso que Joana nos mostra também nessa obra, Conflitos Existenciais. A culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. E esse é o ponto. Como lidamos com essa raiva interna? Essa raiva que se volta contra o próprio indivíduo. Essa raiva voltada para dentro. E fica sempre trazendo a sensação do incômodo que, quando não encontra uma personalidade equilibrada, vai desenvolver os mecanismos de defesa do ego. E esses mecanismos, embora até certo ponto sejam naturais, eles se tornam patológicos quando escondem de nós mesmos a nossa própria personalidade. Nos distanciamos da essência que somos. Nos distanciamos do ser que podemos ser e que nascemos para ser. E por isso, quando sentimos culpa e essa raiva se volta para dentro, o ideal é que nos encontre amadurecidos o bastante para lidar de forma equilibrada. Por exemplo, se for um equívoco, o passo saudável é reconhecer: sim, eu errei. E se propor, a partir desse reconhecimento, a dar os passos sucessivos. Não basta ficar se culpando. Não é saudável exagerar nessa culpa interna, num processo de auto-martírio, porque isso não vai fazer com que a nossa consciência se desenvolva. Pelo contrário, isso mostra um orgulho tremendo. E o orgulho apresenta-se tanto quando negamos, mas também quando não nos condenamos e não fazemos nada para modificar aquela atitude, como se não tivéssemos a possibilidade de nos transformar. E o ser humano, nós, seres humanos, temos uma capacidade profunda de alterar o nosso comportamento, de modificar o nosso psiquismo a partir da vontade, a partir do intento, a partir da força interna que nos mobiliza a olhar para o nosso comportamento e dizer: não, eu não posso mais permanecer e manter a minha vida dessa maneira. Eu não posso mais ficar estacionada dentro desse contexto que se transforma muitas vezes na paralisia da alma e impede o progresso, o avanço necessário. Por isso mesmo, ficar preso em lamentações só vai gerar mais culpa, porque aquela culpa fica ali alimentando a sombra o tempo todo e nós passamos a nos queixar. Ou culpamos os outros, porque não desenvolvemos a maturidade, ou ficamos nos autopunindo. E aí nós vemos o resultado das lamentações que Joana de Ângeles apresenta
no livro O Ser Consciente. A queixa de que se faz portador é reação mental e emocional patológica, refletindo-lhe a insegurança e a perturbação, responsáveis pelas ocorrências negativas que procura ignorar ou escamotear. O que eu faço com os erros? Façamos uma análise verdadeira nesse momento. Quantas vezes nós nos queixamos no dia? Quantas vezes nós nos queixamos numa semana? Vamos somando esse processo, dias, semanas, meses, anos. E se toda queixa for comparada a uma energia que deveríamos transformar e nós não transformamos, quanto tempo perdido quando poderíamos nos transformar? Por isso que Joana chama de uma reação mental e emocional patológica que reflete a nossa insegurança e a nossa perturbação. Ao faltar maturidade para lidar com essas ocorrências negativas. E aqui nós já encontramos um primeiro ponto. Não se queixar. Você conseguiria passar um dia inteiro sem se queixar? Sem se lamentar? Sem culpar os outros? Parece uma tarefa fácil ou uma tarefa difícil? E normalmente, quando as pessoas param para prestar atenção nesse processo, elas se dão conta quanto são queixosas, o quanto a gente reclama, o quanto ficamos muitas vezes em um só momento, e isso eu noto muito na terapia, porque às vezes a pessoa, o corpo da pessoa entra na terapia, mas a pessoa em si demora de chegar na terapia. Sabe por quê? Porque ela fala de todo mundo que estragou a vida dela. Vai falar da mãe, do pai, do marido, dos irmãos, do chefe. Fala de todo mundo, mas a pessoa principal que ela deveria se ocupar em se transformar, ela escamoteia. E se perde muito tempo nesse processo de lamentações, quando nós devemos olhar para que ponto da nossa vida essa culpa está apontando. E quando fazemos isso, vamos entrando em contato com as nossas angústias, como nos ensina o psicólogo junguiano James Hollis, que apresenta a culpa também, dentre as várias instâncias que ele apresenta a culpa, como defesa contra a angústia. E ele vai dizer o seguinte: a culpa, como defesa contra uma angústia mais profunda, reflete uma ausência de permissão de sermos nós mesmos. Reflete o poder incalculável do condicionamento precoce. E esse é o ponto, fomos sendo condicionados a ter a personalidade, a construir a personalidade de determinada maneira. E isso impacta, muitas vezes, na negação de sermos quem somos verdadeiramente. O que te impede de ser a pessoa que você é em essência? Quem te impede de fazer isso? Se estiverem com o espelho próximo, busquemos o espelho, porque nós somos a única pessoa que pode, pelo menos, tentar paralisar esse progresso. Ele vai acontecer. Em algum momento da nossa caminhada, ele vai acontecer, porque estamos fadados à plenitude. Agora, quanto mais o ego resiste e cria barreiras para lidar com os erros, mais sofrimento vem. Sofrimento vem dessa resistência em aceitarmos, sim, que caminhamos por estradas equivocadas, que cometemos erros, que nós também agimos de forma equivocada com outras pessoas e precisamos ter a humildade, a coragem de lidar com isso para não ter que aprofundar ainda mais o que o próprio James Hollis vai chamar de culpa existencial. Saber que somos responsáveis não apenas pelas coisas que fizemos, mas também pelas inúmeras coisas que deixamos de fazer. E muitos poderão perguntar agora, mas Cláudio, como assim? Eu sou culpado tanto pelo que eu faço, quanto pelo que eu deixo de fazer? Sim.
somos responsáveis, porque aquilo que nós poderíamos ter realizado e não realizamos também se insere como uma culpa, porque a consciência sabe. A consciência sabe. Como o próprio livro dos Espíritos nos orienta, essas leis de Deus inscritas na nossa consciência, elas apontam quando nós poderíamos ter o olhar determinado para atuar em alguns erros que a vida nos apresenta e não fazemos, o inconsciente traz aquele espinho que pode ser uma leve sensação no início, mas depois começa a se transformar num grande peso dessa culpa existencial e que vai trazer à tona também a vida não vivida. E o que estamos deixando de realizar no momento presente? Essa é uma pergunta que é importante de ser feita, porque aquilo que já vemos, aquilo que os nossos sentidos já percebem, aquilo que já podemos realizar, mas não realizamos, vai se somando com todas as culpas dessa existência, com todas as culpas de outras existências, que Joana chamou da culpa ancestral, e vai se formando muitas vezes, vai alimentando muitas vezes, uma sombra muito densa, difícil de ser diluída, porquanto o ego rejeita. Mas a culpa também ela pode ser vivida de uma forma saudável. Como é que a culpa se transforma em algo saudável? E existe uma proposta de James Hollis que é interessante porque é uma proposta em sintonia com a apresentada pela benfeitora espiritual Joana de Ângeles, que traz a culpa como responsabilidade. Parte do legítimo desenvolvimento do indivíduo é o reconhecimento adequado da culpa, o que significa aceitação da responsabilidade pelas consequências da própria escolha, por mais inconsciente que ela tenha sido na ocasião. Interessante como ele traz, é parte do legítimo desenvolvimento do indivíduo, ou seja, ele está falando aqui do processo de individuação, de retirar aquelas camadas que ficam cobrindo a essência da nossa personalidade e que precisamos fazer isso através do reconhecimento adequado da culpa quando assumimos a responsabilidade, tornar-se responsável. Parece que tira até um peso, não é verdade? Um peso de transformar culpa em responsabilidade. Eu sou responsável. Eu sou responsável pela minha existência. Eu sou o único protagonista que pode fazer com que essa história tenha um final pleno. Nós temos o livro da vida nas nossas mãos. E embora algumas já tenham sido escritas, e claro, tem a coparticipação, tem uma coautoria de todos aqueles que conviveram conosco, que nos educaram, mas nós temos nas mãos um grande papel, que é o papel de escrever como nós iremos lidar com essa história. Ela pode se transformar numa grande culpa de não ter realizado aquilo que nós poderíamos ter feito, de não ter realizado a essência do que somos, e nisso a culpa vem como essa responsabilidade de um chamado do inconsciente da escolha. Porque é interessante isso na terapia, porque às vezes as pessoas perguntam, mas será que se eu tivesse escolhido aquilo em vez daquela outra opção, hoje eu estaria em melhor condição? E essa é uma ilusão do ego, porque assim não é exatamente o caminho escolhido que determina o final, mas a forma como eu vivo aquele caminho que eu escolhi, a forma como eu percebo, a forma como eu identifico isso como sendo uma verdade interna ou como uma ilusão. E quando estamos conectados com a nossa essência e damos um passo equivocado, a gente percebe logo. A gente percebe logo. Porque ao ser acionada a culpa e encontrar uma personalidade madura, nós teremos uma resposta também madura para aquela situação. Por isso que parte do legítimo desenvolvimento do indivíduo é transformar, reconhecer essa culpa
e transformar em responsabilidade, porque a responsabilidade nós assumimos para agir, para ter uma ação, para ter um gestual, para ter uma atitude correspondente. Por isso mesmo, e vejamos, né, é interessante a próxima frase que eu vou colocar, que traz justamente essa sintonia de pensamento entre Joana e James Hollis. Olha o que Joana nos diz em Conflitos Existenciais. Há uma culpa saudável que deve acompanhar os atos humanos quando os mesmos não correspondem aos padrões do equilíbrio e da ética. Esse sentimento, porém, deve ser encarado como um sentimento de responsabilidade. Ela fala literalmente a questão de transformar em responsabilidade. Mas é importante prestar atenção na questão e no padrão de equilíbrio e no desenvolvimento da ética. Porque muita gente pensa que a ética já vem pronta e diz assim, ou a pessoa tem ética ou não tem. Quando, na verdade, a ética também é uma construção. O ser humano é um animal ético, mas essa ética não vem pronta. Nós vamos desenvolvendo esses códigos, aprimorando esse código, que vai se tornando mais profundo à medida que nós nos conhecemos. Por quê? Quanto mais nos conhecemos, mais chegamos perto daquelas leis divinas que estão no próprio psiquismo. E esse é o ponto. Lidar de forma saudável com os próprios erros. Isso requer qual atitude? Qual a virtude que vem na primeira impressão da mente quando a gente pensa em lidar com a culpa, senão a questão da humildade? Reconhecer os próprios erros. Ter essa nobreza, e por isso o reconhecimento da culpa caminha ao lado do desenvolvimento da ética, de ser verdadeiro consigo. De ser verdadeiro consigo e dizer, olha, eu errei com você, errei naquele momento, me desculpe, me perdoe. Naquele momento eu estava vivendo determinada emoção ou tinha tal forma de pensar que agora é diferente. Às vezes nem sempre é fácil lidar, porque envolve também ter que confrontar com as frustrações do outro, sabendo que cada um tem um tempo emocional para lidar com certas circunstâncias da vida. E é possível que outra pessoa não te perdoe, que outra pessoa tenha dificuldade em lidar com aquele erro se ele, de alguma forma, feriu o outro. E até para isso é preciso que tenhamos maturidade, saber aguardar o tempo do outro. Assim como nós também esperamos que o outro saiba aguardar o nosso tempo de entrar em contato com certas circunstâncias da vida, com certas atitudes, e nós perguntamos quem é que nunca errou. Por isso que o reconhecimento é tão necessário, né? Isso faz recordar aquela passagem de Jesus quando ele está na praça. Aquela mulher pega em adultério, é interessante como o Evangelho traz, né? Ou os evangelistas trouxeram, como se o adultério fosse cometido por apenas uma das partes. Não. Se há um adultério, no caso de um convívio conjugal, existem duas partes. Então, eram os adúlteros, deveriam ser apresentados os adúlteros, mas né, isso é um capítulo à parte do próprio machismo, do próprio patriarcado que a gente tem que vencer e que, por sua vez, gera culpas também. Gera culpa porque constrói um ambiente de educação equivocado, em que somente os erros de uma determinada parte, de determinado gênero, são exaltados. Mas voltemos para Jesus em plena praça. Ele olha todos aqueles acusadores e olha a lei que manda apedrejar aquela que cometeu o adultério, né? Ou os dois, aqueles que cometeram adultério. E talvez na cabeça dele passasse, mas quem eles estão pensando que são para julgar? E dizem que Jesus ficou em silêncio. Abaixou a cabeça e começou a escrever na areia. Diz certa tradição do mundo espiritual que ele escrevia os erros de cada um, né? Ladrão,
corrupto, e assim por diante, ia colocando, né, como exemplo, ia colocando os erros que cada um presentes ali que queria acusar aquela mulher tinham cometido. E foram saindo de mansinho até que deixaram a praça vazia, porque talvez Jesus tenha proporcionado uma grande catarse coletiva, uma terapia de grupo ali naquele momento. Que atire a primeira pedra quem estiver sem pecados, ou seja, isento de erros. E como eles confrontaram a própria consciência, foram saindo de mansinho. E Jesus chama aquela mulher: mulher, onde estão aqueles que te acusam? E ela olha, deve ter olhado com aquele olhar aliviado, aquele suspiro: eles não te acusam, nem eu tampouco. Vás e não tornes a pecar. Ele colocava aquela mulher com o reconhecimento do erro. Era preciso fazer o reconhecimento para que ela seguisse adiante na trajetória existencial, encontrando consigo mesmo. Por isso mesmo, o reconhecimento é parte essencial da nossa jornada, pois a atitude de assumir a responsabilidade das nossas escolhas nos predispõe à transformação. Mas, infelizmente, são muitos os mecanismos escapistas aos quais os indivíduos recorrem para não lidar com os próprios erros. E aí nós vemos o problema. Ao não reconhecer, ao não transformar em responsabilidade a culpa, nós construímos no local mecanismos de defesa do ego. O mais famoso deles, a projeção. Projetamos nos outros a nossa própria sombra e por isso identificamos tão facilmente no outro certas características que condenamos, sem estar atentos que aquelas mesmas características fazem parte do nosso psiquismo. Por isso que o reconhecimento, e o reconhecimento é parte desse processo de redenção da culpa, né? São os 3 R's que James Hollis chama, né? Que é o reconhecimento, a remissão e a redenção, que é o caminhar pela culpa. O que te faz sentir culpa? Qual é a sensação, qual é a emoção que a culpa te traz? Para que parte da história ela te leva? E a partir disso, o que você faz? Como é que você se conecta com essa culpa, que é um processo ancestral? Reconhecer os próprios erros e reconhecê-los pressupõe humildade. E talvez esse seja um grande empecilho aos que se mantêm na inflação do ego, porquanto obrigaria a descer do pedestal em que muitas vezes nos colocamos, aceitando nossa condição humana, falível e limitada, sem que isso diminua nossas divinas aspirações. Humildade. A origem da palavra humildade é muito rica, porque ela vem de humus, vem de terra, a mesma raiz da palavra homem que forma humanidade. A terra, pisar os pés no chão, colocar os pés no chão e sentirmos-nos conectados com essa humanidade e saber que o erro, ele é parte da nossa caminhada. O maior problema não é errar, o grande problema é o que eu faço com o meu erro? O que eu faço com esses equívocos que vão acontecendo ao longo da jornada e que são parte do processo de crescimento? Porque se eu mantenho o ego inflado, eu vou me achar superior aos outros. Eu vou me achar isento de culpa, como faziam aqueles que queriam apedrejar a mulher. Na inflação do ego, não olhavam para a própria sombra, não olhavam para si, não se identificavam com o outro. E tem um ditado latino que diz, né, nada que é humano me é estranho. E é verdade. Se vemos alguém cometendo algum erro, saibamos, nós somos humanos e podemos fazer as mesmas coisas. Basta olhar para esse momento. Quantas atitudes sombrias nós vemos na atualidade, né? Há pouco tempo eu vi uma manifestação de pessoas em frente a um hospital, enquanto aqueles profissionais estão vivendo seus momentos mais tensos, mais densos, com hospitais lotados, sem possibilidade de receber novos pacientes.
Pessoas somente pensando em si se manifestam contra uma situação coletiva. E aí nós vemos a dificuldade de reconhecer os próprios erros. Isso é sombrio, isso é parte da humanidade. Nós precisamos estar atentos, porque se é um comportamento humano, se eu não cuidar, eu posso dar vazão a partes muito sombrias que existem em mim. E eu preciso ter humildade o bastante para reconhecer esses erros, descer do pedestal no qual me encontro e dizer sim, eu também posso cometer aquele mesmo equívoco. E por isso devo estar com a mente alerta, porque como nos ensina Carl Gustav Jung, seja qual for a coisa que ande mal no mundo, o homem deve saber que o mesmo acontece dentro dele. E se aprender a arranjar-se com a própria sombra, já terá feito alguma coisa pelo mundo. Lidar com a própria sombra. Olhar para o mundo de fora, olhar para todos os erros que nós identificamos muito facilmente no mundo de fora e saber, eles se conectam com o nosso mundo interno também. Por isso que quanto mais nós tivermos a capacidade simbólica, não só de lutar contra os equívocos que acontecem no mundo, mas também percebê-los como a nossa própria sombra pode alimentar esses erros, nós crescemos. Nós saímos do julgamento. Nós saímos do processo de simplesmente culpar os outros e reconhecemos que construímos na humanidade páginas muito tristes. Páginas muito tristes. Como o Holocausto, que aconteceu há pouco tempo na história. Historicamente foi ontem. Por isso estamos tão próximos de eventos muito sombrios da humanidade. E que temos que ter a grandeza de olhar e dizer, eu tenho uma parcela de contribuição. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, Carl Gustav Jung recebeu muitos pedidos de pessoas da Alemanha para fazer terapia. E ele colocava como condição a pessoa reconhecer a própria sombra, no sentido de saber, olha, eu alimentei aquele processo sombrio, seja com o meu silêncio, seja com o apoio, com o aplauso, seja como for. Se eu não tive uma atitude para combater aquele momento sombrio, a culpa vai se inserir. E é preciso que tenha um ego muito saudável, ou pelo menos muito maduro, para dizer, olha, eu reconheço o meu erro. O que acontece na atualidade? Escolhas sombrias da humanidade que se refletem, que causam estragos, desmatamento, poluição da natureza, injustiça social, e que tem que ser reconhecida como tudo que nós deixamos de fazer e também das escolhas equivocadas que continuaram e continuam sendo feitas. Aplaudir o absurdo, porque é interessante uma frase de Krishnamurti que diz o seguinte: estar adaptado a uma sociedade doente não é algo saudável. Não é saudável estar adaptado a essa sociedade doente. Esse é o ponto. Se o mundo hoje se encontra doente, existe uma doença interna que tem alimentado tudo isso. E que precisamos reconhecer, trazer para nós, para trilhar um caminho de redenção, fazendo a remissão. Pequenos exercícios de afirmação da personalidade e de autodescobrimento dos valores adormecidos funcionam como terapia valiosa, por estimular o paciente a novos e contínuos tentames, que se vão coroando de resultados favoráveis, eliminando o sutil complexo de inferioridade e mesmo diluindo a pouco e pouco a culpa perturbadora. Exercícios de afirmação de personalidade, que podem ser feitos de formas variadas, como por exemplo, eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, existem talentos inúmeros no meu psiquismo. E aí aos poucos nós vamos desenvolvendo, nos propor a desenvolver esses talentos. Claro, isso vai ser um processo que caminha ao lado da sombra. A sombra não deixa de existir pela nossa negação, ou, como o próprio Jung já dizia, se ficarmos imaginando figuras de luz, né? Eu vou me sentar, vou imaginar luz, 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 né? Você pode acabar com a energia da coelba inteira,
que não vai se iluminar, não vai se transformar. E o processo de transformação, ele também significa a capacidade de reconhecer a sombra passando pela culpa. Eu errei, eu agi de forma equivocada, me perdoe, me desculpe, eu não deveria ter feito daquela forma. Por isso que o perdão se conecta a isso, ao tempo que vamos nos afirmando, eu sou capaz de me transformar. E deixamos que aquela vontade interna, ao lado de um processo de autodescobrimento, vá nos conduzindo à estrada de nos redimir, de caminhar ao lado da culpa, de sentir o remorso, porque também às vezes é importante. Caminhar um tempo com aquela sensação que vai nos trazer sempre a lembrança quando estivermos perto de cometer o mesmo equívoco, porque nos recordaremos do erro. Por isso que é importante no processo educacional, às vezes, fazer com que os filhos sofram, né, ou tenham o resultado da consequência dos seus atos. Dar aquela liberdade vigiada, mas ao mesmo tempo ter os limites necessários para saber, bem, eu não posso agir ao meu bel prazer, na inflação do meu ego, porque isso atinge o outro, isso fere o outro. E quanto mais lidarmos de forma saudável com a culpa, melhor faremos para o processo de transformação. Não há mágica, portanto, para lidar com o lobo da culpa, que nos desafia a cada instante a perceber os nossos equívocos. E quando isso é feito com responsabilidade, transforma-se em excelente oportunidade de tornar-se mais consciente de si mesmo. E existe uma história, uma lenda indígena que nos apresenta esses dois lobos. Esse lobo denso, sombrio, e esse lobo que traz e que segue um caminho ético, um caminho iluminado. E qual dos dois faz parte da minha vida? Qual dos dois eu deixo que ocupe o lugar na personalidade? É aquele que eu mais alimento, esse vai ganhar força. É o lobo da persona, o que eu apresento para os outros, o que eu mostro para a vida. E é esse ponto, lidar com esse lobo da culpa, esse espículo da culpa, que faz parte da vida de cada um de nós. Lidar com os erros, até que caminhando estejamos tão livres que sejamos capazes não só de lidar com os nossos próprios erros, mas com os erros das outras pessoas também. Amélia Rodrigues, na sua trajetória poética através da mediunidade de Valdo Franco, ela complementa as páginas daquele encontro entre a mulher, né, pega em adultério junto com um homem adúltero, né, é bem que fique esclarecido esse ponto, mas diz que aquela mulher, naquela mesma noite, ela procurou Jesus. Perdida, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, contava a sua história, dizia, nos primeiros momentos de união conjugal, ele era atencioso, amoroso, mas com o tempo foi se distanciando. Com o tempo foi se deixando levar pelos jogos, pela sensação do prazer, pela ilusão, e abandonou aquela união conjugal, quase abandonando-a fisicamente, mas não de forma social, como nós falamos hoje, no papel. E o outro, o amigo, foi se aproximando, se mostrando muito cavalheiro, muito gentil, e criou um ambiente propício para que, de alguma forma, ela se interessasse, e assim teria sido aquele adultério teria sido e ocorrido daquela forma, uma traição mútua de um parceiro que foi abandonando, que foi deixando de lado, que não foi cumprindo com os próprios acordos, que foi deixando o compromisso de lado, embora socialmente mantivesse aquela condição. E ela, envolvida em um outro movimento amoroso, deixou-se levar. E o mestre a consolava dizendo à mulher, muitas vezes as pessoas terão dificuldade de esquecer os erros cometidos pelos outros, mas és filha de Deus. Recomeça a tua caminhada, segue talvez em outras paisagens, em outros lugares, para que possas refazer-te.
E assim ela fez, conforme narra Amélia Rodrigues. Teria mudado de cidade e depois, passados anos, passada a desencarnação, a crucificação de Jesus, ela resolveu criar uma casa de acolhimento a pessoas em abandono. E ali ela recebia crianças, recebia mulheres, recebia idosos, e assim passaram os anos. E certa feita, mais ou menos 10 anos depois, ela vê um senhor alquebrado chegar à sua casa. E ele chega, cego, sem poder enxergar, e naquele momento ele começa a contar a sua trajetória. E vê que ela fala de Jesus e pergunta: mas tu conhecesse Jesus? Sim, não só o conheci, mas ele também me salvou. E aquele homem é levado para o passado. E ali, frente à mulher, ele começa a narrar o seu drama. Eu também o conheci. Fiquei impactado por sua presença, mas senti raiva daquele homem naquele momento em que, estando com a minha companheira, que havia abandonado lá, e ela se deu conta. Ela havia percebido um pouco antes. Era ele. Os anos haviam passado, mas era aquele mesmo companheiro. E ele narra a trajetória. Eu não pude entendê-lo então, como ele libertou a minha esposa que havia cometido adultério. Mas depois, eu olhei para a minha consciência, olhei para os meus erros e, na verdade, ela não cometeu adultério. Fomos nós que nos abandonamos. E eu segui na trajetória de vícios, segui na trajetória equivocada e hoje me encontro nessa circunstância que tu me observas. Quem dera pudesse ter entendido e escutado esse Jesus como tu escutastes. E ela, voltando no passado, silenciou. Não revelou a sua identidade ao antigo companheiro de jornada. Apenas fez e emanou amorosidade conforme havia aprendido com o Mestre, porque o lobo da culpa não mais a atormentava, e ela tinha tanta amorosidade em si que agora podia ajudar aquele próprio companheiro do passado a se libertar daquele erro, daquele equívoco, e assim não eram mais prisioneiros do espículo da culpa. Como você lida com a culpa? Que emoção a culpa que te traz? Que sensação? Que ponto da história ela te leva? Porque para o caminho da redenção da culpa é necessário termos maturidade, de nos tornarmos responsáveis, a partir da humildade de reconhecer, sim, cometemos equívocos, mas ao mesmo tempo acionar dentro de nós a força divina que nos alimentará e nos impulsionará, como diz o irmão Jerônimo, para a frente e para o alto. Quero deixá-los com essas reflexões. Infelizmente hoje não foi possível acompanhar aqui os comentários de vocês, mas quero deixar um abraço para a irmã Bernadette, agradecer novamente ao irmão Jerônimo e que nesses momentos finais nós nos sintamos envolvidos por suas energias. Como recentemente disse o irmão Jerônimo, a equipe espiritual está trabalhando de forma multiplicada. Nós não temos ideia, porque as nossas emoções estão tão desarmonizadas que eles estão tendo um trabalho enorme para nos manter equilibrados, que nós saibamos fazer a nossa parte, nos equilibrando, nos harmonizando, meditando e orando regularmente, para manter as emoções em ordem, para que quando o mundo abrir novamente as suas portas, nos encontrar transformados. Para você, grande abraço, gratidão por esses momentos que podemos conviver. Até a nossa próxima aula ou a nossa próxima palestra. Um abraço.